Este programa da TV Brasil Central, Canal 13, Goiânia, foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Quinta-feira, 1º de maio de 1975. Está no ar a TV Brasil Central, Canal 13 de Goiânia, prefixo CYA 570. Já faz muito tempo, lá se vão 45 anos, desde a inauguração da TV Brasil Central. Era uma época diferente. A União Soviética e os Estados Unidos viviam a Guerra Fria. A primeira grande crise do petróleo abalava a economia mundial. E o Brasil, hein? O Brasil estava sob uma ditadura. A TV em cores e a transmissão via satélite estavam dando os primeiros passos. A forma de fazer TV era diferente, não existiam os recursos que temos hoje. Mas vamos voltar no tempo? O videotape, por exemplo, estava chegando. Ele barateou custos e deu mais agilidade na produção de conteúdo. Não existia o computador. No jornalismo, as pessoas escreviam com esta geringonça aqui, a velha e boa máquina de escrever. Pesquisa só com a ajuda de pesadas enciclopédias, da lista telefônica e do velho e saudoso Aurélio. O sinal de TV era analógico, de qualidade bem inferior. A partir de agora, iniciamos uma viagem no tempo para contar um pouco desta história em 5 episódios. A TBC faz parte da Agência Brasil Central do governo do estado de Goiás. Na época de sua fundação, era o CERN, Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do estado de Goiás, criado na década de 1960 no governo Mauro Borges. Eu acho oportuno que a gente comece essa entrevista perguntando para ele como é que ele vê o CERN de hoje se comparado à época em que o senhor criou o CERN. O trabalho de todos para um objetivo comum pode se desenvolver e fazer com que não tenhamos apenas as melhores organizações materiais, mas no seu conjunto, a melhor organização de produção e difusão da arte, da cultura, do pensamento no nosso estado. Eu faço parte da história da televisão, peça de museu. Sou da época de preto e branco, filme mudo. E fiz todas as etapas até chegar à TV moderna. A AGD era a Agência Goiana de Divulgação. E eu trabalhava como redatora da AGD. E aí nos pediram socorro para colocar no ar, em pouquíssimos dias, precisavam colocar no ar o primeiro telejornal. Os redatores, nenhum nunca tinha trabalhado com televisão e nem eu. Na oportunidade, eu pertencia à equipe de esportes da Rádio Brasil Central. Fui chamado ao Palácio pelo então secretário de Comunicação, Melchior Luiz Duarte, dizendo que eu e o Clomar Vieira deveríamos ir para a equipe de esportes da televisão que estava sendo formada. Nós começamos com 13 no 13. Por que o nome desse programa? 13 no 13. Tudo a ver com o Canal 13, que era o canal da TV Brasil Central, o número da TV Brasil Central. Então a gente foi assim, na raça. Nós éramos apenas 3 ou 4 repórteres e redatores. Sentávamos em caixotes, porque a gente não tinha móvel na nossa sala. Era a maior dificuldade, não tinha equipamento, o cinegrafista montava o filme com durex, cortava, era tudo mudo, você tinha que fazer o off, gravava. Tinha dia que o durex grudava na máquina de rodar. Eu trabalhei como arquivista pesquisador do telejornalismo a partir de 1978. E uma das funções minhas era pegar recorte de jornal, fotos e filmes. Eu assistia no projetor, fazia anotação e depois o editor de texto entregava as laudas, né? Aí eu pegava o filme e ia montar num aparelho que chamava Moviola. A gente ia fazendo a medição de acordo com cada 2 linhas da lauda, que também dava 5 segundos. E para você picotar o filme e montar ele, você usava um craqueador de durex.
Durex antigamente era melhor, mas depois foram mudando esse Durex, ele não colava direito. E às vezes essa coisa ia para o ar, os filmes saltavam lá fora do projetor, ia no ar e dava aquela confusão. E às vezes também, quando o filme era colorido, eram duas bandas perfuradas, a gente tinha que tomar um cuidado danado, que de vez em quando aparecia o filme de cabeça para baixo também. Era uma fantasia fazer televisão naquela época, era um sonho. Em 79 fui para a cinegrafia, fui ser assistente de cinegrafista. E lá eu fui aprendendo como é que o cinegrafista trabalhava. Eram 3 câmeras, era uma Pilar Bolex, uma Canon e uma Reflex 35mm, que o Canedman, que acho que era o único que operava essa câmera. O que eu mais assim, que eu fiz e que foi ao ar foi a visita do presidente João Figueiredo, visita pecuária, né? E o governador, se me recorda, era o Ari Valadão, ele veio fazer a visita e eu fui um dos câmeras, né? Foi a primeira grande prova de fogo, foi essa reportagem. Bom, no começo tudo era realmente muito difícil, né? A gente tinha poucas condições de trabalho, na verdade. Mas, com o passar do tempo, as coisas foram melhorando e aí, então, a TV Brasil Central pôde também marcar época aqui em Goiânia. Uma reportagem que marcou época foi a entrevista realizada por Vonivar Campos e Júlio Canedman com o fundador de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira, meses antes da morte dele. Nós gostaríamos que o senhor fizesse um depoimento em orientação aos novos políticos. Bem, há uma certa diferença. Os políticos de antigamente eram mais solidários com o governo. Eu governei o estado de Goiás 18 anos e meio. Eles eram solidários comigo. Foi a última entrevista que ele deu, antes de falecer, que logo que ele veio a falecer. Eu posicionei a câmera no tripé e nós fizemos. Depois fizemos plano, contraplano, para poder editar e ficar a coisa mais agradável. E o doutor Pedro sempre, com a tradição dele, solícito, às vezes ele até saía com umas tiradas em francês, que ele falava muito bem francês, né? Ele fez a relação dos fatos políticos do Estado, onde que a União, naquele momento, dos atuais líderes políticos, que era Mauro Borges, o Iris Rezende e o governador Santillo, depois em seguida, ninguém ganharia as eleições deles em Goiás. Esse foi um fato marcante e é uma entrevista que foi um dos primeiros marcos da televisão, que até hoje ela é referência em vários momentos da vida da TV. Estamos na rua 1018, no setor Pedro Ludovico. Logo ali começa o setor Jardim Goiás e o Alto da Glória. O manancial é agredido por todos e de toda forma. Já naqueles tempos, as equipes da TBC cobriam de tudo: economia, cultura, esporte, cidade, política. Povo que está assistindo o Canal 13 em casa deve vir até a Praça Cívica. Começa na sexta-feira a cavalhada de Palmeiras de Goiás, mas o ponto alto desse acontecimento é no domingo com o desenrolar de toda a história encenada. A gente saía daqui para ir no extremo norte, no Bico Papagaio, que Goiás era um todo. Então, fazia as reportagens, voltava ou de carro ou de avião. Então, era a dificuldade da época, mas era a realidade que a gente vivia. Inclusive, eu fiz um material com a Andiara Maria, com a Mara Moreira, que era um especial da criação do novo estado de Tocantins, né? E nós viajamos 8.000 quilômetros de carro, mas nesses 8.000 quilômetros a gente viajou também de avião, de helicóptero, de barco, de carroça, de cavalo, de burro e a pé. A pé, então, foi uma grandeza, tanto que a gente caminhava. Então, não tinha tempo ruim para a gente. Tudo que a gente pôde usar de meio de locomoção, nós usávamos, a gente usava com tranquilidade, não tinha problema algum. Era cansativo, mas faz parte da nossa atividade. Aí eu vim trabalhar na cinegrafia, inclusive foi na época dos VTs grande, bem pesado, com bateria e fita grande. Nós viajávamos muito, muito. Nós fazíamos o estado de Goiás inteiro. Em 1983, a TBC mudou de sede, saiu do acanhado prédio da Vila Nova e veio para o seu atual endereço, aqui no Parque Santa Cruz. Quando a gente mudou para cá,
Rapaz, me deu até uma tristeza muito grande, né? Vou confessar para você, porque a gente é acostumado com aquele espaço, todo mundo ali junto, amigo, aquela coisa toda, um bairro que era acolhedor, que era Vila Nova, e veio para esse lugar aqui, porque era muito deserto. Para chegar de ônibus aqui era uma canseira, não tinha uma linha de ônibus definida, né? E não estava completamente terminada a obra, né? Os acessos ainda não tinha asfalto, era tudo terra, e quando chovia virava aquela lamaceira danada. E de vez em quando aparecia algo indesejável, algumas coisinhas, tipo cobra. Nossa, como deu cobra aqui, rapaz do céu. O primeiro grande desafio da engenharia foi transferir as instalações da televisão de lá para cá, sem interrupção da programação, para que o telespectador não ficasse prejudicado e também nós não tínhamos recursos para estar comprando alguma coisa extra para poder funcionar nos dois endereços. Então foi uma ginástica muito interessante e que toda a equipe esteve envolvida e valeu a experiência. E possibilitou o trabalho para a gente poder melhorar cada vez mais as coberturas que era possível fazer à época. E com poucos anos de existência, a TBC tornou-se referência na produção de conteúdos. A cobertura de grandes eventos logo se transformou em uma marca da TBC. Um desses acontecimentos foi a construção de 1000 casas populares pelo governo do estado, no dia 16 de outubro de 1983. Nascia a Vila Mutirão e a TV Brasil Central estava por lá. É realmente para emocionar. Bom dia. A senhora vai mudar lá para Vila Mutirão? Deus quiser. A primeira transmissão ao vivo da televisão em Goiás aconteceu aqui nessa casa. Foi a televisão Brasil Central que fez isso. O trabalho desenvolvido pela TV Brasil Central nesse dia foi uma coisa magnífica também. Foi o esforço e a qualidade técnica que levaram ao telespectador, aquele que não estava lá, o surgimento de uma nova série de moradias. Nisso a gente tinha câmeras ao vivo, tinha as equipes espalhadas por cada ponto da futura Vila Mutirão. José Carlos Seixas é assessor do governador de São Paulo, Franco Montoro, e veio a Goiânia especialmente para acompanhar essa obra do Mutirão da Moradia. Ô meu compadre, você tá achando bom mudar? Tô achando joia. Era tudo escrito à mão, você saía correndo, pegava os dados, trazia os dados, montava o texto ali na hora, escrevendo ali à mão mesmo e gravava, pegava a fita, saía correndo com a fita e trazia para a televisão para editar. Entendeu? A gente não tinha nada disponível, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. A gente tinha maquininha de escrever. Não tivemos problemas, não tivemos falhas de transmissão. A equipe técnica daquilo ali, no fim a gente viu o orgulho de todo mundo de ter conseguido realizar aquele trabalho ao longo desse dia inteiro. E parabéns à TBC. Bom, eu quero mais uma vez agradecer o telespectador da televisão Brasil Central que esteve com a gente durante todo o dia. Pensa que é só isso? No próximo episódio, vamos mostrar duas grandes coberturas realizadas pela TBC. O comício pelas diretas já e o acidente com o Césio 137. Me acompanhe nesta viagem. Este programa é dedicado a todos os profissionais que trabalharam e ainda trabalham na TV Brasil Central. Até hoje, a TBC faz parte da minha vida. Dos 45 anos de TV, eu tenho 36 anos que estou nela. E para mim parece que eu entrei ontem. A TV Brasil Central é a minha casa, a extensão da minha casa. Eu creio que eu mais tempo
aqui do que na minha própria residência. Faço parte da história dessa televisão desde o seu início, do primeiro telejornal aqui e da sua vida. Com 42 anos de televisão, passando pelo mundo analógico e digital, eu me sinto gratificado que ainda hoje eu estou na ativa. E a Televisão Brasil Central, como pioneira no Estado, tem mantido essa tradição até hoje, procurando transmitir com fidelidade aquilo que acontece para todos os telespectadores de todo o estado de Goiás. Eu considero a Televisão Brasil Central a grande escola do telejornalismo de Goiás.